Continuidade à questão dos procedimentos operacionais padrão. Todo serviço que a gente for iniciar de grau de relevância, por regra, teremos que ter nossos procedimentos e os dois deles são chamados de procedimento de execução de serviço e ficha de verificação de serviço, PES ou FVS. A ordem de serviço vocês já viram. O que é isso? Vou ler aqui para vocês. Documento elaborado por pessoas técnicas do setor. Nele está descrito passo a passo como deve prosseguir a execução de cada serviço, projetos necessários para a elaboração da atividade, materiais e equipamentos, condições para o início do serviço, como preservar depois de acabado, e responsabilidade específica para cada função, considerando as normas técnicas aplicáveis. O que é isso, pessoal? Aí a gente vai abrir aqui o arquivo para vocês entenderem. Esse arquivo vai ficar à disposição de vocês para todo início relevante de serviço. Eu estou dando como exemplo aqui a execução de ramal de esgoto. Ele vai dizer o número do PES, por quem foi elaborado, quem está aprovando para uso, os documentos de referências que tem que ser analisados antes de se adentrar e autorizar o serviço. O projeto de arquitetura tem que ser analisado, de estruturas, de furações, projeto de hidráulica, de alvenaria, as NBRs, um documento de análise de riscos. Isso daqui a gente vai tirar, tá bom? E a FVS, referente a isso, tá bom? Os materiais necessários. Isso aqui é mesmo como se fosse um checklist de lembrete. Para a gente fazer ramagem de esgoto, tem que ter tubos, conexões, adesivos, plásticos, buchas, parafusos, pastas, lubrificantes, rebites, barra chata de alumínio, arame, perfilado, fita perfurada. É um apurado geral do que sempre está precisando, né? Solução limpadora, lixa de ferro, caixas sifonadas e secas e equipamentos, furadeiras, chapa de fenda. Tudo isso, o responsável em campo vai solicitar que seja visto o que já tem para início do serviço antes de ser iniciado. Aí as condições para início do serviço, verificar EPIs, e aqui tem o passo a passo da forma que tem que ser executado, como tem que ser executado, né? Perdão. Execução de serviço, marcar pontos de esgoto, marcar pontos de acordo marcar os pontos de esgoto de acordo com o projeto, usando trena metálica, enfim, dá o passo a passo de como é que tem que ser um bom serviço de ramal de esgoto para vocês passarem para o técnico, estagiário, para ele ter um norte de como se trabalhar, qual o padrão, para a gente ter o mesmo padrão em todas as obras. Algumas coisas a gente considera e não considera, encaixando com a nossa realidade em campo, né? Mas isso serve como norte para quem está adentrando e pessoas que ainda estão adquirindo expertise nessa parte de serviço, principalmente o pessoal que está estagiando. Foto, aqui tem o procedimento, atenção, manter ramal sempre alinhado, sempre cortar o tubo e retirar as rebarbas, conferir os declives de acordo com o projeto, não utilizar as bolsas dos tubos para um ao outro, deve-se utilizar luvas. Aí tem todo o procedimento de execução de serviço, tá bom? Para ser iniciado e no decorrer ser conferido esses pontos necessários. Nesse mesmo tempo, existe também o FVS. O que é o FVS? Eu vou voltar aqui para explicar para vocês. FVS é ficha de verificação de serviço. Na fase de execução, na hora que já está ocorrendo a execução, é importante que seja sendo verificado se os trabalhos estão sendo executados realmente como foram descritos no PES. Isso é feito utilizando-se da FVS. Sendo assim, para cada serviço contido do PES é necessária uma ficha para inspecioná-lo. Essa documentação é uma forma de registro que garante padrões de qualidades exigidos. O que é isso, gente? É para a gente conseguir ter um padrão para todas as obras de qualidade, porque uma cabeça pensa diferente da outra. Um encarregado, um terceirizado trabalha de uma forma diferente da outra. Então, quando a gente tem um documento de como tem que ser trabalhado, a gente direciona como tem que ser feito, o padrão, e tira os vícios de execução que muitas vezes são incorretos.
Ela ajuda a evitar readequações, retrabalhos e outras situações decorrem de erros que possam gerar atraso. Nas fichas é preciso conter os itens suficientes para executar a qualidade da execução e avaliar serviços realizados no processo de construção, como por exemplo, dimensões, esquadros, aspectos, fissuras, tarará. Se houver algum erro inesperado no seu processo, também é necessário que seja descrito o erro e o que foi feito para consertá-lo. A FVS permite um acesso a várias informações pertinentes na execução do serviço que acontece na obra. É como se fosse um RDO de execução de serviços. Como é que ele é feito? Aqui já tem um exemplo, né? Esquadro, método de verificação, aspecto geral, verificar o nivelamento de peças, caimento nas áreas molhadas através de água após conclusão do piso, como tem que ser feitas as conferências. E as datas de inspeção, descrição dos problemas, solução de propostas e a data de reinspeção se foi corrigida. Já estamos finalizando a elaboração dos nós. Então vou para o exemplo de FVS. Vamos lá. Pronto, daquele mesmo sistema de instalações hidráulicas. Local de execução de serviço, coloca CSU, junta militar, então coloca o bloco, isso aqui vai ficar à disposição. Item de inspeção, como vai ser inspecionado? Visualmente, visual, método de verificação, visual com auxílio de trena metálica, se necessário, antes da concretagem da laje, verificar se os pontos estão marcados de acordo com o projeto. Aí tem a tolerância e o resultado, isso aqui vai estar apagado. Tá ok, tá liberado, não tá liberado. Item de inspeção, conformidade com o projeto, se adequado. Visualmente, conferindo com o projeto antes da execução do revestimento cerâmico e o fechamento do forro. Isso são para instalações hidráulicas aéreas, né? Pelo que a gente está observando aqui. Abertura existente entre pisos e paredes, enfim. Ali dá os métodos de inspeção e a tolerância e as conferências, está aprovado, reprovado. Aí você coloca aqui a descrição do problema, aqui é um exemplo, né? O único contratempo foi um atraso na entrega de materiais para iniciar as atividades. Foi feita uma programação com o setor de compras, tararará. Aí bota o local da inspeção, inspecionado por quem, data da abertura da FVS, data do fechamento da FVS. Isso daqui vai ser feito pelo setor de qualidade que vai ficar em campo, que a gente vai treinar. Imagino que sejam estagiários, porque aqui ele vai ter já o norte, o manual do que tem que ser seguido. Então, um treinamento básico, eles já conseguem preencher isso diariamente, passar para vocês e ter um padrão de qualidade, tá bom? Esses documentos já estão separados, a gente só está modificando algumas coisinhas, a gente vai passar para vocês e eles vão ficar disponíveis provavelmente ou no Obra-Prima ou no Construct-In, tá bom? Então é isso, gente. E qualquer sugestão, estamos à disposição.